Saudações a todos, vamos iniciar mais uma sessão de apresentação da nossa playlist denominada Álgebra e Análise Complexa. Dando prosseguimento. Então vamos aqui aplicar esse mesmo procedimento aqui nós temos limite quando ΔZ converge para zero, aplicado sobre t dividido por t elevado a 2 mais k elevado a 2 mais t elevado a 2. Agora, resta saber como que nós escrevemos. Fica ΔK nós apagamos o T. Fica ΔK2K mais ΔK4T, parênteses, mais I, K ΔK4 menos T ΔK2. Certo. E aqui fechamos. Então nós podemos escrever esse limite separadamente. O limite quando K converge para zero e T converge para zero simultaneamente, concomitantemente. Então T dividido por K elevado a 2 mais T elevado a 2 multiplicado pelo limite quando ΔZ converge para zero, aplicado sobre essa estrutura desse número complexo, ΔK2 mais ΔK4T, mais número complexo imaginário I, ΔK4 menos T ΔK2. Certo. Então, eis aqui um número complexo e aqui um número real. Nós sabemos que o módulo de T menor é igual a K elevado a 2 mais T elevado a 2, de modo que o termo no denominador sempre será maior do que o termo que está no numerador. Então, quando o numerador e o denominador estão decaindo, o termo menor decairá mais rapidamente. E então nós podemos afirmar que, vamos tentar escrever, precisamos de um espaçozinho aqui. Vamos tentar escrever que o limite quando K converge para zero e T converge para zero, aplicado em T dividido por K elevado a 2 mais T elevado a 2, isso igual a zero. Então, nós vamos, baseado nesses resultados, vamos escrever agora as duas últimas expressões. Vamos aqui escrevê-las. Muito bem, então isso significa que vamos apagar aqui. Com base nesse resultado, nós podemos afirmar que nós temos então igual Então vamos reorganizar aqui.
Certo, então vamos apagar aqui e vamos escrever assim. Vamos escrever aqui. Vamos escrever assim. O limite quando ΔZ converge para zero multiplicado sobre t dividido por k elevado a 2 mais t elevado a 2, aqui multiplicado por delta 2k mais delta 4t mais i k delta 4 menos t delta 2, isso é igual a zero. Bem como podemos escrever aqui o limite quando ΔZ converge para zero. Aqui nós temos k dividido por k elevado a 2 mais t elevado a 2, multiplicado aqui por delta 1k mais delta 3t mais i k delta 3 menos t delta 1. Esse limite também é igual a zero. Em razão de quê? Em razão do fato de que o limite quando k converge para zero e t converge para zero, aplicado sobre t dividido por k elevado a 2 mais t elevado a 2, isso é igual a zero. Bem como em razão do fato de que o limite quando k converge para zero e t converge para zero, aplicado sobre k dividido por k elevado a 2 mais t elevado a 2, isso também converge para zero. Então, em razão desse termo e desse termo, todo esse limite é igual a zero. Ótimo, então agora vamos finalizar escrevendo assim, que a derivada de f, a derivada ordinária de f de z em relação a z é igual ao limite quando ΔZ converge para zero, aplicado sobre a derivada parcial de u em relação a x, quando u depende de x e de y, mais no imaginário i derivada parcial de v em relação a x, quando v depende de x e de y, pois os demais dois termos são nulos. E então não cabe aplicar esse limite, pois essa expressão não depende de ΔZ, não depende de k, não depende de t. Então nós podemos escrever como derivada parcial de u em relação a x, mais número imaginário i derivada parcial de v em relação a x. Então, aqui a derivada ordinária de f de z em relação a z é igual à derivada parcial de u em relação a x, mais número imaginário i derivada parcial de v em relação a x. Isso posto, nós podemos reescrever como o operador derivada parcial em relação a x aplicado sobre u de x e y mais no imaginário i v de x e y. Agora, nós vamos então apagar aqui e podemos afirmar e reafirmar que uma vez que f de z é igual a u de x e y mais número imaginário i v de x e y, podemos afirmar que a derivada ordinária de f de z em relação a z é igual à derivada parcial em relação a x aplicada sobre f de z. Podemos afirmar isso, que é um resultado importantíssimo, extremamente relevante, extremamente importante, de que a derivada ordinária de f de z em relação a z é igual à derivada parcial de f de z em relação a x, onde z é igual a x mais y e f de z é igual a u de x e y mais i v de x e y.
relação a Z aplicado sobre f de Z é igual à derivada parcial de f de Z em relação a x, certo? Onde Z é igual a x mais i, y, e f de Z é igual a u de x, y mais i multiplicado por v de x e y. O resultado é importantíssimo para as funções de variáveis complexas, para análise no âmbito dos números complexos, para analisar, para verificar a analiticidade de funções, afirmar que uma função é derivável em determinado ponto e, por conseguinte, considerando que todos os pontos no entorno desse ponto em particular, desse ponto analisado em epígrafe, todos os pontos em torno desse ponto central Z, com um determinado raio, uma região do espaço, né, em torno desse ponto Z, com um determinado raio, considerando que no ponto Z a função é derivável e, adicionalmente, para além disso, ela também é derivável em vários, infinitos pontos que estão no entorno, com um determinado raio delta, em torno desse Z, então sim, essa função será dita analítica em Z, pois a função ser derivável em Z é condição necessária, porém não é suficiente, é necessário que para ela ser considerada analítica no entorno de Z, no espaço complexo no entorno de Z, é necessário que ela seja derivável em todos os pontos de um determinado espaço em torno do Z, ou seja, um círculo, por assim dizer, uma região com um raio delta e cujo centro é Z, onde a função é derivável, bem como ela deve ser derivável em todos os pontos nessa tal região com raio delta. Aí sim, a partir dessas duas condições especiais, é que nós podemos afirmar que a função é analítica em Z, pois ela é derivável não somente em Z, mas em todos os pontos em uma região com raio delta em torno de Z. Muito bem. Explicaremos melhor e reexplicaremos isso mais didaticamente durante as próximas aulas. Muito obrigado a todos.